Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Vacina contra a Covid-19 de laboratório dos Estados Unidos passa em prova de segurança e produz imunidade na primeira fase de testes em humanos. Então, para iniciar o Resumo News dessa terça-feira, dia 14 de julho, a vacina desenvolvida pelo laboratório norte-americano Moderna, é um nome que não é muito norte-americano, mas enfim, a Moderna se mostrou segura e eficaz em um estudo publicado nessa terça-feira pela revista New England Journal of Medicine. Eu não sei falar em inglês muito bom, né? Mas é isso aí, jornal inglês de medicina na tradução livre. Segundo o artigo, a imunização produziu anticorpos em 45 voluntários. Nenhum voluntário do estudo apresentou algum efeito colateral assim grave, mas mais da metade relatou reações leves ou moderadas, como fadiga, dor de cabeça, calafrios, dores musculares ou dor no local da injeção aplicada, que é o teste da vacina, né? E a maior parte dessas queixas aí de dores veio dos pacientes que tomaram 2 doses da vacina em sua concentração mais alta. Bom, e aí essa vacina da Moderna ela sofreu algumas críticas dos cientistas. Por quê? A publicação ela já tinha sido antecipada, né? A publicação desses resultados já tinha sido antecipada sem apresentar os dados completos do estudo ainda em maio. Eu acho que eu repercuti aqui, se eu não me engano, né? A memória aí já tá falhando bastante, né? Mas aí, lá em maio, a Moderna, ela anunciou por meio de um comunicado ter obtido, abre aspas, resultados positivos preliminares, fecha aspas, na fase inicial de ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus. Aí, a comunidade científica disse que dados de teste em pequena escala e em estágio inicial para uma vacina experimental contra a Covid-19 não garantiram dados críticos necessários para a eficácia ser avaliada. Então, tipo, seria coisa muito em pequena escala, né, em estágio inicial, então não tem como garantir que isso realmente funciona segundo alguns da comunidade científica. Mas então, por conta da pandemia do novo coronavírus, aí a Moderna ela recebeu uma autorização do governo dos Estados Unidos para acelerar o processo da pesquisa. Claro que aí mantendo os padrões de segurança, claro, a sequência das pesquisas, e os resultados apresentados na publicação científica de hoje são da fase 1, que é a primeira etapa dos testes em humanos. A segunda fase dos estudos já começou em maio, antes mesmo dos resultados da primeira fase terem sido publicados. E aí os pesquisadores agora estão aguardando para iniciar a terceira fase e uma última fase que é de testes ainda em julho. Então a terceira é a última fase. Essa terceira fase é um estudo randômico que vai contar com 30 mil voluntários nos Estados Unidos. A metade deles vai receber uma dose de 100 microgramas da vacina, enquanto a outra metade será injetada com um placebo. Não há, até o momento, nenhuma vacina ou tratamento aprovado contra o coronavírus. E estamos todos, claro, na torcida pela Moderna. Vamos Moderna! A próxima notícia também é do G1. Exoneração de coordenadora do INPE não tem relação com alerta sobre desmatamento, diz Marcos Pontes. Essa matéria é do Pedro Henrique Gomes, do G1 de Brasília, que diz que o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, afirmou nessa terça-feira, dia 14, que a exoneração da Lúbia Vinhas, que eu falei dessa exoneração, né, no último episódio, e ele disse que essa exoneração do cargo dela de coordenadora geral de observação da Terra, ele diz que essa demissão não tem relação com os alertas sobre desmatamento na Amazônia. O Marcos Pontes deu uma declaração ao conceder uma entrevista coletiva sobre a tal da nova estrutura do INPE, que é um órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse departamento aí era chefiado pela Lúbia Vinhas, que integrava a estrutura do INPE e que é responsável pelo monitoramento da devastação da Amazônia, como eu falei no último episódio. Eu vou abrir aspas agora para o Marcos Pontes. Ela não foi demitida, só que aconteceu no momento desses alertas. O pessoal achou que tinha uma coisa a ver com a outra. Não tem.
Ela não foi demitida, continua no time. Nós ampliamos as funções do INPE, ela vai assumir uma delas. Então é isso. Talvez eu devesse ter olhado com mais cuidado, deixar mais pra frente. Eu não prestei atenção nesse item. Esse mal entendido com relação à Lúbia está esclarecido. E aí, de acordo com o diretor interino do INPE, o Darkton Damião, a Lúbia Vinhas assumirá a base de informações georreferenciais, que é uma área que, segundo ele, é um projeto estratégico. Nessa segunda-feira, ontem, no caso, ela afirmou para a Globo, eu falei aqui no Resumo News, ela disse para a Globo que não sabia o motivo da exoneração, tanto que ela só ficou sabendo quando saiu no Diário Oficial da União. Bom, então aí eles estão tentando tirar o corpo fora dessa decisão, claro, porque é uma decisão muito estranha. A moça ela foi demitida porque o órgão estava conseguindo documentar essas queimadas, essa degradação na Amazônia. Aí o INPE conseguiu chegar às informações, olha só, tá aumentando e tal, e aí demitem a diretora-geral dessa parte. Então é um pouco muito estranho, mas assim, não queremos levar processo, pararemos por aqui. A próxima notícia também é do G1. Escolas de samba do Rio dizem ser inviável haver desfiles em 2021, sem vacina para a Covid-19. Matéria da Alba Valéria Mendonça e do Enildo Viola, do G1 do Rio e da TV Globo. Pelo menos 5 das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval Carioca, que é tipo a primeira divisão, né, do Carnaval Carioca, essas 5 escolas afirmaram ser inviáveis, ser inviável, né, erro de português, aí a gente corrige, ser inviável realizar os desfiles ano que vem sem vacina para Covid-19 e em qualquer data. A Beija-Flor, a Vila Isabel, a Imperatriz Leopoldinense, a Grande Rio e a São Clemente promoveram aí essa questão de levar essa questão para a reunião programada para essa terça-feira, dia 14, na sede da Liga Independente, a Liesa, que é o órgão que coordena o Carnaval do Rio. O grupo sustenta não haver segurança para colocar as escolas na avenida sem que componentes e público estejam imunizados. Das outras 7 escolas, por exemplo, a Unidos da Tijuca pontuou ser prematuro decidir agora sobre um adiamento. A Portela admitiu indefinição, mas ela afirmou que vai ouvir as autoridades sanitárias. 3 escolas, que são a Viradouro, a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Tuiuti, afirmaram que só vão se manifestar na plenária. E a Salgueiro e a Mangueira não comentaram até a última atualização da reportagem do G1. O diretor de carnaval da Beija-Flor, o Dudu Azevedo, também colocou a comunidade como prioridade. Vou abrir aspas para ele agora. A Beija-Flor não é contra a realização do carnaval em 2021, mas precisa ter uma vacina. Que tenha carnaval, mas com vacina. E agora eu vou abrir aspas para o presidente da Vila Isabel, o Fernando Fernandes. Sem vacina, é inviável realizar o carnaval em qualquer data, seja em fevereiro ou em junho. Hoje, as decisões judiciais têm muita força, há o risco de fazermos investimentos altos e, lá na frente, o contágio voltar a subir e a justiça determinar a suspensão. Então agora a gente vai torcer para que o governo do Rio de Janeiro, que o Brasil, escute as escolas de samba, porque a gente sabe que as escolas de samba são um dos lugares mais cheios de gente boa no Brasil. O carnaval é lindo, então a gente não pode perder essa festa aí por causa desse vírus. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer, porque as vidas são mais importantes do que um evento. Agora 3 rapidinhas para finalizar o episódio de hoje, porque ele já tá meio longo. A primeira é que eu falei que o governo dos Estados Unidos poderia executar um condenado pela primeira vez em 17 anos, e ele foi executado. O Daniel Lewis Lee foi executado com uma injeção letal, anunciou a penitenciária da localidade de Terre Haute, em Indiana, onde o condenado estava detido. Ele que era um supremacista branco, ele foi condenado à pena capital pelo assassinato de uma criança e dos seus pais em 1996, durante um roubo para obter recursos para a República dos Povos Arianos. Ele, antes de morrer, disse: "Vocês estão matando um homem inocente." A outra rapidinha é que hoje, por volta das 17 horas, o WhatsApp caiu. Sim, caiu novamente. Tem sempre uma quedinha do WhatsApp ali no mês, né? Então, se você estava acessando o Zap Zap lá pelas 5 horas da tarde, você viu que você não estava conseguindo enviar e receber mensagem. Durou mais ou menos uma meia hora, então lá pelas 5h30 tudo voltou ao normal. E a última rapidinha de hoje, que após 564 episódios,
acabou as aventuras de Poliana lá no SBT. Mas você pensa, acabou pra valer? Não, porque eles querem lançar uma segunda temporada de Aventura de Poliana. Eu acho que daqui a pouco a gente vai chegar em 2031, ainda não vai ter acabado a pandemia e vai estar tendo o episódio 4000 de Aventura de Poliana. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, você assina o feed pra não perder os próximos episódios. Acompanhe o feed também do outro podcast da família Resumetec de podcasts, O República dos Bananas, que hoje postou episódio novo, um projeto sensacional aí de literatura com a professora Denise Guaranha, uma querida, linda, maravilhosa. Então acompanha lá porque tá muito legal o episódio falando sobre o Vinícius de Moraes. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!